gente fala em rivalidades de clubes no Brasil, a gente tende a ser um pouquinho assim clubista, né? Principalmente a gente que tá aqui em São Paulo, a gente imagina ali, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas quando se pega para falar a nível de Brasil, não tem como não falar de Grêmio Internacional. Recentemente a gente acompanha aí todo jogo de Inter e Grêmio tem uma confusão entre jogadores. Todo jogo tem uma farpa de um lado, de outro, tem uma rivalidade. Isso porque a gente está sem torcida, né, nesses jogos aqui. Imagina com a torcida como isso não fica. A gente vê ali uma farpinha de outro. Recentemente teve jogadores do Inter que conquistaram o título, dançaram a famosa valsa, em referência ao Grêmio ter ficado 15 anos, né, sem conquistar um título. Tem toda essa rivalidade ali, estão sempre se atacando. Então, a nível de Brasil, a principal rivalidade é Grêmio e Inter. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você que está aí vendo, qual seria a maior rivalidade do exterior que vocês diriam? Seria Real Madrid e Barcelona, Inter de Milão e Milan, Manchester United e Manchester City. Mas tem uma rivalidade que acaba envolvendo outras coisas, não só o futebol. Celtic e Rangers da Escócia. Envolve muita questão religiosa no meio desse clássico. O Celtic é de origem católica e o Rangers de origem protestante. Fora todo o clima ali de torcida, né, por serem dois extremos, né, ainda mais quando se fala em religião, a gente sabe que a questão religiosa ela é muito aflorada. Quando você fala desses dois times, a rivalidade vai lá no topo. Todos os jogos têm muitas brigas entre torcedores, até entre jogadores, e o futebol muitas vezes é colocado até em segundo plano. E as torcidas, até entre elas, cada uma favorece até um lado terrorista. A torcida do Celtic apoia o IRA e a torcida do Rangers apoia o UFV. Então a gente vê que não é só o futebol. Então, no meu conceito, contando todas essas coisas, parece um pouco com Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens, da Liga de Hockey Americana, né, da NHL, que envolvem também coisas fora do esporte. Então, por essa razão, Celtic e Rangers é a maior rivalidade de futebol estrangeiro. Seleção de jogadores estrangeiros é um assunto assim delicado, né? Porque quando a gente vai pensar, ali pensando posição por posição, mas vamos lá, vou montar no meu conceito a melhor seleção de jogadores estrangeiros que jogaram no Brasil. Goleiro, né? Que talvez seja mais unânime, do Rodolfo Rodrigues. Por mais que o Gatito Fernandes seja um ótimo goleiro também, mas o Rodolfo Rodrigues está um passo à frente. Na defesa, eu vou montar minha defesa com 3 zagueiros. E vocês vão acabar entendendo por quê. Gamarra, Figueroa e Walter Kahneman. São os 3 zagueiros que eu formaria. À frente dessa linha de zaga, como primeiro volante, eu colocaria o Guinha Azul. Guinha Azul que teve passagem pelo Internacional. Aí daí pra frente, ali mais na direita, como um ala, o Arce. Ali pelo meio, colocaria Petkovic e Rincon. E o Vinha mais na esquerda. Aí no ataque, colocaria a dupla de ataque do Corinthians. Colocaria o Guerreiro e colocaria o Romero, e ligando esses dois ao meio campo, fazendo essa transição, o D'Alessandro. Então esses 11, no meu conceito, formariam a seleção de melhores estrangeiros que jogaram no Brasil. Vasco e Botafogo. Só o Vasco, né, quando a gente analisa principalmente rebaixamentos, o Vasco sofreu recentemente o seu 4º rebaixamento. 4º. Alguns até dizem que time grande não cai, eu não concordo muito com isso. Às vezes existem inúmeras questões que fazem com que um time caia. O Atlético Mineiro caiu 2 vezes, o Corinthians, o Palmeiras caiu 2 vezes, o Internacional caiu, o Cruzeiro caiu. Então é uma coisa que não dá pra focar nesse ponto. Mas quando você pega Botafogo e Vasco da Gama, principalmente, e relevância, né, que esses times têm no cenário nacional, eu acho que eles de fato deram uma diminuída. Quando você vai olhar a Série B, principalmente desse ano, qual é a perspectiva de Vasco e de Botafogo? Será que eles subirem? Eu não vejo esses times como os favoritos a subirem, não. Eu acho que ficarão lá mais um tempo na Série B. Então, principalmente por esses motivos, não vou nem entrar na parte financeira e na parte de gestão, porque
Aí é que o negócio vai ficar mais complicado, mas do meu ponto de vista, Vasco e Botafogo, sim, estão se apequenando. Jogador super valorizado. Eu vou pegar um jogador inglês, que por questões meio óbvias joga na Inglaterra. A gente fala-se muito dele, principalmente o valor de transferência quando ele saiu do Liverpool para o Manchester City, é o Raheem Sterling. O Sterling é aquele jogador de ponta de beirada de campo, né, que o pessoal fala que é muito habilidoso, que é um grande atacante, mas eu não vejo dessa forma. Quando ele saiu, principalmente do Liverpool, nessa transação para o Manchester City, no valor de 49 milhões de libras. Para vocês terem uma noção, é maior do que o valor que o Real Madrid pagou pelo Zidane. E trazendo para um tempo mais atual, é maior do que o valor que o próprio Manchester City pagou para ter o Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, que algumas semanas atrás bateu o recorde de artilheiro estrangeiro da Premier League. Ele passou simplesmente o Thierry Henry. É um negócio tipo para você analisar assim, nossa, mas quando você fala em valores, principalmente hoje o mercado do futebol ele é movido muito por valores. E quando você pega um jogador que tem um valor de transferência tão alto, você automaticamente já imagina que está se tratando de um craque do futebol. E o Sterling não é nada disso. É um jogador que fica ali na beirada do campo, cisca pra lá, cisca pra cá, faz uma jogadazinha ou outra, mas ali, como atacante, pra mim, é um jogador comum que tem status de craque. Então, exatamente por isso, no meu conceito, Raheem Sterling é o jogador mais supervalorizado do futebol mundial. Um jogador que, no meu conceito, ele é muito subestimado, talvez vocês não vão concordar, é o Karim Benzema. Ali no Real Madrid, principalmente quando o Real Madrid foi tricampeão da Champions League, quais eram os principais nomes? Se falava muito de Cristiano Ronaldo, de Bale, de Toni Kroos, de Modric. E o Benzema, ali esquecido, ninguém fala do Benzema. Parece um jogador comum, mas o Benzema, para vocês terem uma noção, ele tem 545 jogos pelo Real Madrid. Ele fez 272 gols. Dá quase ali uma média de um gol a cada 2 jogos. E se vocês olharem nos scouts dos jogos, sempre em jogo importante tem um golzinho lá do Benzema. Por mais que nesse tempo, como eu disse aqui, Cristiano Ronaldo era um destaque, tinha o Bale, mas o Benzema ali sempre se destacou e sempre fez muitos gols e não tem tanta valorização como tem esses outros jogadores. Então, no meu conceito, o Benzema é o jogador mais subvalorizado, mais subestimado do futebol mundial. Agora vamos falar, né, dos principais nomes do esporte mundial. A gente não pode esquecer do Pelé, obviamente, né? O Pelé é o principal esportista, no meu conceito, seguido por Michael Jordan, né, do basquete. O terceiro, pra mim, talvez, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente já, pelo menos no nome, podem não conhecer o esporte, mas pelo menos no nome, Wayne Gretzky. É o principal jogador da NHL, da liga de hockey, né, dos Estados Unidos. Em números absolutos, ele tem números melhores que o Pelé, só para vocês terem uma noção. Então ele é muito relevante dentro da liga e é o principal destaque. Para completar, eu colocaria o Michael Phelps, né, nessa lista também. O Michael Phelps ali na natação é um fenômeno extraordinário. E para fechar esse top 5, o Usain Bolt. Marcos ou Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele tem uma relevância muito grande dentro da história de São Paulo, mas às vezes ele acaba parecendo mais como um jogador que sabe jogar com os pés do que basicamente como um goleiro. Então ali comparando de goleiro para goleiro, para mim o Marcos tem uma relevância maior. O Marcos, né, foi titular na Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão, fez ali defesas espetaculares, e dentro da história do próprio Palmeiras, o Marcos ali, principalmente naqueles encontros com o Corinthians ali em Copas da Libertadores, o Marcos mostrou ali dentro da questão do gol. Muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco essa questão, trazendo uma tonalidade ao Rogério Ceni de algo que não tem muito a ver com a posição de goleiro. O Rogério Ceni tem uma habilidade com os pés que eu não vi em nenhum goleiro até hoje. Ele, pra mim, é melhor que o Chilavert, inclusive, nessa questão. E esses goleiros que aparecem hoje, Neuer, o próprio Alisson ou o Ederson, nada mais são do que reflexos
do que o Rogério Ceni trouxe de inovação para a posição. Mas quando se fala em goleiro ali dentro do gol, para mim o Marques foi melhor que o Rogério Ceni.